Respira fundo aí, porque a gente vai começar, né? Hoje, sexta-feira, né? Dia normal desse canal, sexta-feira, 20 de outubro de 2023, né? E hoje a gente vai conversar sobre o sistema de saúde no período da independência até antes da gente chegar no período da República, tá? Aparentemente não tem muita coisa para a gente conversar, mas tem alguns aspectos que são bem interessantes, né, sobre esse período. Então, como de costume, o que vai acontecer? Né? Eu vou esperar um minuto para que vocês, né, peguem o seu café, a sua água, o seu papel e a sua caneta e a gente começa conversando sobre a sequência, né, evolutiva do período da independência do Brasil, tá? Certo? Respira fundo aí, porque é histórico, tá? E a documentação mais fidedigna que a gente tem do período, né, é literalmente os arquivos que fazem parte da Biblioteca Nacional, tá? São os documentos mais fidedignos em relação ao perfil histórico, né, e a menção dos personagens da época, né, junto com os arquivos jornalísticos que ocorreram na época, tá bom? Então vamos lá, um minutinho para vocês aí. Né? E prepara o teu estômago aí para você pensar no que é descaso, tá bom? Né? Que a gente quando o bom, né? Tudo sempre tem uma parte boa em absolutamente tudo que acontece na vida, né? Tem uma parte complexa e tem sempre uma parte boa, né? A parte boa é a gente tomar consciência e compreender historicamente como é a evolução das coisas, tá? Essa é uma das grandes propostas da gente falar, né, da saúde desde que o Brasil foi descoberto até a gente chegar no que é hoje, para a gente poder ter a plena noção de como essa evolução ainda traz reflexos que são muito presentes e muito atuais na nossa vida, tá? Em relação ao comportamento hierárquico de cima para baixo, né? A visão sempre da classe política, do empenho político para a visão da população, tá bom? Espero que vocês estejam organizados aí. Então vamos começar, tá? A gente sabe que, né, o Brasil foi alçado, né, a condição de nação irmã de Portugal, né, em função da necessidade da família real, né, de Dom João VI fugir de Napoleão, vir se abrigar no Brasil, né, e como a gente conversou, uma série de mudanças foram feitas, né, na transição da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e as mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro, tá? Mas tudo que era feito, tudo que era pensado, né, beneficiava única e exclusivamente, né, majoritariamente, a nobreza, tá? Porque essa é a visão. Se você for pegar quase que toda a história da humanidade, ela funciona assim, né? Os mais ricos são os beneficiários, né? E os mais pobres têm que se virar no meio do caminho, tá? Só que antes de Dom João VI, né, tirando o advento das Santas Casas de Misericórdia, que começaram a ser abertas, né, quem é pobre não tem para onde correr, né? Quem é pobre, quem é escravo, não tem para onde correr, né? Existe literalmente o trabalho que é realizado de forma benemérita, beneficente, para atender essa população mais carente, né? Porque os poucos médicos que existiam nesse período são médicos que já vieram da Europa, tá? E a gente sabe que, literalmente, no momento em que Napoleão perde a guerra, né? Perde a famosa Batalha de Waterloo, né?
que ele perde a guerra contra a Inglaterra, certo? E ele começa a perder o domínio sobre a Europa, sobre o que ele tinha conquistado, né? O rei torna a sua casa. Então, Dom João VI, né, literalmente manda a sua turma embora, né? Vamos embora, uma grande parte da corte vai com ele. Mas, como o Brasil foi alçado à condição de nação, né, ele deixa aqui o seu príncipe herdeiro, tá? Que a gente conhece como Dom Pedro I. Tá? Se a gente pegar todo o período de Dom Pedro I e as grandes preocupações que Dom Pedro I tinha, tá? Você vai descobrir que Dom Pedro I era ligeiramente devasso. Tá? Ele estava muito mais preocupado em trair, em fornicar, do que em administrar um país. Tá? Mesmo porque ele não ia perder a condição dele de príncipe herdeiro de jeito nenhum. Tá? Então, ele não tinha nenhuma preocupação administrativa. Tá? Tanto que, se você se você aprendeu história, né, como a gente aprendia antigamente, né, se você foi para a escola e fez a sua lição, você vai descobrir que começam a se acercar de Dom Pedro I um grupo, né, de aristocratas que está interessado no desenvolvimento da colônia, né, e entre eles, né, principalmente por causa do porto de Santos, por causa do porto do Rio de Janeiro, né, aqueles que são mais afeitos ao comércio, que começam a entender a carga tributária imposta, né, à nação brasileira por Portugal, eles literalmente querem que a coisa comece a favorecer o desenvolvimento, né, dessa nação recém-formada do Brasil. Tá? Mas Dom Pedro I não tem nenhuma preocupação. Tá? Então, ele continua fazendo, a grosso modo, simplesmente ele acompanha a formação ou o desenvolvimento dos primeiros institutos de medicina que foram fundados no Brasil, né? Mas a grande maioria dos médicos que veio, né, para atender a família real, né, são os médicos que vão continuar tratando essa nobreza. Tá? Essa aristocracia está salva, tem médico para cuidar. Né? E ele vai única e exclusivamente continuar comandando os estudos, tá? Os estudos sanitários, né? Para entender de que forma ele pode melhorar a condição, né, urbana da cidade do Rio de Janeiro e das outras cidades que já estão urbanizadas no Brasil. Tá? Para quê? Para que essa nobreza, para que essa aristocracia viva melhor. Preocupação é com escravo? Não. Preocupação é com pobre? Não. Tá? Preocupação é literalmente manter funcionando as maneiras de se gerar renda e de se gerar produção no Brasil. Tá? Então, essa é a preocupação. E essa preocupação, como é gente pobre e é gente trabalhadora, se morrer, morreu. Tá? A gente vai lá e substitui como você substitui peça de uma máquina. As pessoas, os cidadãos, né? A população em geral não é importante. E com a morte de Dom João VI, né, e um pouco antes disso, né, a gente tem o outro evento, que é a Declaração de Independência do Brasil, né, que é muito mais um movimento arquitetado pelos irmãos Andrada para que o Brasil se liberte da carga tributária imensa de Portugal e todas as restrições ou todas as punições que Portugal impõe para o Brasil. Tá? Então, Dom Pedro I continua durante um período aqui, até a morte de Dom João VI, ele continua como príncipe regente. Mas você precisa lembrar disso. O reino, embora o Brasil seja independente, ele ainda depende de Portugal. Tá?
E o Brasil nasce com uma tremenda dívida externa, tá? Porque o Brasil tem que pagar uma quantia para ser reconhecido como nação independente, tá? Então já existe uma dívida externa que é contraída com a Inglaterra, para que a Inglaterra, né, não só continue fazendo a segurança dos navios que fazem o comércio com o Brasil, tá? Mas que também que a Inglaterra promova, né, o reconhecimento da independência do Brasil. Tá? Quando morre o pai dele, quando morre Dom João VI, né, como é mais importante ser rei do que ser príncipe herdeiro, Pedruca se manda de volta para casa, né? Certo? E deixa aqui o seu filho, que é criança, que é Dom Pedro II, que vai ter como seus tutores os irmãos Andrada de novo. Tá? Só que os irmãos Andrada, abençoadamente, criam em Dom Pedro II uma consciência uma consciência humana, né? Um sentido de humanidade bem mais profundo. Tá? Então, quando você começa a ler sobre Dom Pedro II, você vê que Dom Pedro II tinha grandes preocupações com o povo em geral. Tá? Né? Ele entra naquele conflito do princípio do abolicionismo, né? E ele começa a ter um entendimento de que em volta das cidades que se formaram com a vinda da família real, ou que cresceram com a vinda da família real, as periferias estão crescendo. Né? A quantidade de pessoas pobres que só trabalham nas grandes cidades e que depois voltam para a periferia é muito grande, que essas pessoas têm uma condição de vida bem precária. Tá? Então, ele começa a incentivar para que aqueles médicos, né, que estão se formando na Bahia, no Rio de Janeiro, comecem a trabalhar em prol dessa população. Tá? Existe um empenho que é feito com Dom Pedro II e mais o Senado do Brasil. Né? Mas, praticamente, efetivamente, não tem muita coisa realmente sendo feita, não existe um programa de saúde para essa população. Tá? Até que, né, que tudo tem uma causa, tá? Até que, né, no ano de 1849, um navio americano, né, atraca no Brasil, tá? E traz algumas pessoas que têm febre amarela. Tá? E começa, no ano de 1849, uma enorme epidemia de febre amarela no Brasil, tá? Que se espalha rapidamente e rapidamente mata muitas pessoas, né, na cidade do Rio de Janeiro e em Salvador também. Tá? Aliás, esse navio atraca em Salvador e os primeiros casos vêm aparecendo e vão se espalhando pelo Brasil. Tá? O que a gente precisa entender disso? Nesse momento muito particular da história, você começa a entender a postura de quem é político frente a quem precisa, né? Ou a quem paga o imposto, tá? Ou a quem trabalha. Tá? Entre 1849 e 1850, que foi o período de maior gravidade dessa epidemia de febre amarela, tá? O Senado brasileiro, na época, foi tremendamente contrário, tá, a que fosse investido qualquer tipo de capital para ajuda dessa população. Tá? Mas Dom Pedro II, né, além dele salvaguardar uma quantidade de empenho financeiro, de valores para as santas casas de misericórdia que já existiam, né, por conta delas fazerem o trabalho de benemerência, de cuidarem da população mais pobre, tá? Porque você precisa entender que são duas coisas completamente diferentes. Né? Quem tem dinheiro, quem é nobre, é tratado em casa por médicos que foram importados da Europa.
tá? Certo? Continuam sendo tratados, né? Tem recurso para que eles sejam tratados. Tá? E Dom Pedro II começa a assegurar que essa parcela da população menos favorecida comece a ser acudida por um sistema precário hospitalar que tem por base as Santas Casas de Misericórdia, né? E com o entendimento de que as epidemias de febre amarela na Europa mataram milhares de pessoas, tá? Assim como outras febres, né? A gripe espanhola e assim por diante. Tá? Então, Dom Pedro II começa a destinar recursos, né? Consegue que o Senado autorize a destinação de recursos para aqueles que a gente chamava de lazaretos. Tá? Lazaretos eram como se fossem hoje hospitais improvisados ou hospitais de campanha, onde se realizava a quarentena das pessoas que tinham a sua suspeita ou as primeiras manifestações da febre amarela. Tá? Então isso começou a atender essas pessoas que começaram a se enfermar, a adoecer frente à epidemia. Por outro lado, a classe política começa a dizer assim que é uma tremenda estupidez isso estar acontecendo, né? Por que é que a gente está gastando tanto dinheiro assim, né? Certo? Criando outros pequenos hospitais, outras casas de passagem, né? Ou dando dinheiro para as Santas Casas de Misericórdia, se não tem nada de tão grave assim acontecendo, tá? Então eu vou ler para vocês aqui só um trechinho para vocês entenderem de um documento da Biblioteca Nacional, tá? Então assim, ó, que são documentos que passaram a ser guardados no Senado, que fazem parte hoje do arquivo do Senado lá em Brasília, tá? Então vamos lá. A doença sabidamente matava centenas de pessoas, tá? Mas os políticos da época, né, se manifestaram contra. Então, diz o documento assim: num discurso em abril de 1850, no Palácio Conde dos Arcos, a sede do Senado no Rio de Janeiro, o senador e ex-ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era um senador de Minas Gerais, garantiu que a doença não era assim tão perigosa e chegou a pôr em dúvida se seria mesmo a temida febre amarela, tá? Porque existia uma grande corrente, né, dos mais poderosos de que aquilo não era febre amarela e que a gente não tinha que se alarmar com isso, tá? E ele continua o seu discurso: eu estou convencido de que se tem apoderado da população do Rio de Janeiro um terror demasiado e que a epidemia não é tão danosa como se tem persuadido muitos. Talvez fosse mais conveniente que o governo não tivesse criado lazaretos, né, e feito tanto escarcéu. Tá? Julgo até necessário que se institua um exame público a esse respeito, né, o que para a gente hoje seria uma CPI, né, a fim de mostrar ao Brasil e ao mundo que não é a febre amarela o que reina hoje. Tá? Esse discurso é curioso porque, depois de 2 semanas de fazer esse discurso, né, o senador Vasconcelos pereceu, morreu. Morreu de quê? De febre amarela. Ah, são as situações jocosas da vida, né, que mostram pra gente como é a realidade. Tá? Alguns outros, mas na verdade os documentos são aí contraditórios, que entre 6 e 4 membros do Senado também morreram. Tá? No documento oficial morreram também, né, o Visconde de Macaé, da Bahia, Manuel Antônio Galvão, também da Bahia, José Tomás Nabuco de Araújo, avô do abolicionista Joaquim Nabuco, também pereceram. Tá? E aí começaram as guerras entre os parlamentares, tá? Cada um defendendo o seu ponto de vista. Tá? E
foi importado um conceito que passou para os sanitaristas do Brasil, né? Que era a grande discussão que se tinha na Europa na época, ela passou para o Brasil. Tá? Porque não se tinha um conhecimento na época de como a febre amarela era transmitida. Não se sabia, né? Naquela época que era o mesmo mosquito que dá dengue hoje, né? O famoso Aedes aegypti. Não se tinha essa ideia. Então você tinha duas correntes filosóficas e duas correntes de pensamento clínico pensando, tá? As pessoas que acreditavam que o contágio era feito de pessoa para pessoa. Então eram os chamados contagionistas, né? Eles acreditavam que a doença ia se espalhando porque uma pessoa tomava contato com a outra e dessa maneira você tinha que criar mais hospitais de isolamento para impedir que as pessoas tivessem contatos umas com as outras a partir do momento que elas começassem a ter algum tipo de sintoma. Tá? E os anticontagionistas, né, eram aquelas pessoas que acreditavam que a doença se propagava simplesmente por falta de infraestrutura sanitária. Tá? Então, pela falta dessa infraestrutura e porque a cidade do Rio de Janeiro, né, apresentava verões bastante rigorosos, né, isso ocorria e que precisavam se tomar medidas para combater literalmente o crescimento da doença. Tá? Então, você tinha que começar a criar medidas de vigilância sanitária. Pensa nisso aí, na época de Dom Pedro II. Foi criada uma determinada vigilância sanitária, né? Novos estudos sanitários foram feitos, porque o Rio de Janeiro já passava por um princípio de obras, né? Para que a maioria da região pantanosa da cidade do Rio de Janeiro fosse aterrada, né? Como foi aterrada, né? Que os pequenos cursos d'água fossem aterrados, mas também que se instaurasse uma vigilância nos portos e nos navios que atracavam no Brasil. Tá? O que foi, a partir do momento que sai uma medida dessa, né, imediatamente você tem uma corrente que pensa no lucro, que é contrário. Tá? Então, os senadores do Brasil usavam nesse período o argumento de que todas as quarentenas que ocorreram na Espanha, em Portugal e em outros países da Europa, né, pelas epidemias de febre amarela e por outras epidemias, trouxeram enormes prejuízos, tanto para o comércio quanto para o sistema portuário. Por quê? Porque os navios ficavam presos, né, porque você estabelecia uma quarentena, né, como a gente teve agora, recentemente, no período do Covid. Né, se estabelecia uma quarentena e esses navios simplesmente chegavam e ficavam proibidos de atracar e proibidos de serem descarregados ou carregados nesse período. Tá? Então, as pessoas mais favorecidas financeiramente pensavam exclusivamente na perda financeira. Não quero perder. Tá? E para não perder, eu não posso, né, sem ter uma confirmação definitiva, começar a fiscalizar portos. Tá? A verdade é que essa fiscalização começou, tá? E seguindo aqui com o nosso documento, tá? Só para vocês terem uma ideia da dimensão do que foi a epidemia de febre amarela, tá? Certo? Esse é um documento que foi catalogado, né, de um livro, de um trecho de um livro que onde foram levantadas as estatísticas reais, né, a pedido de Dom Pedro I, para que fossem levantados os números efetivos da febre amarela, para que ele pudesse justificar o empenho financeiro que foi feito, tanto nas Santas Casas como na criação de hospitais que a gente chamaria hoje de hospitais de campanha. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Tá? E a gente precisa ressaltar uma coisa lindinha, né?
Não se conseguiu controlar os surtos de febre amarela a partir de 1849 e 1850, tá? Esses surtos continuaram ocorrendo nos 60 anos seguintes, pelo menos, tá? Com grandes proporções, mas só os primeiros anos, tá? Em 1850 morreram 3.860 pessoas. Em 51, 471, 52, 1943 e assim por diante. Até 1884, tá? Morreram 33.978 pessoas. Qual é a discussão? Tá? Em 30 anos, né, quase 1.000 pessoas por ano você tem em média. Né? Qual era a grande discussão dos senadores do Brasil? Tá? Que as grandes epidemias que aconteceram na Europa, tá, tinham uma efetividade de morte muito próxima dos 100%. Então, né, as epidemias que aconteciam na Europa matavam de 75% a 100% das pessoas que acabavam contraindo febre amarela. E com um número tão pequeno de casos, tá, certo? Você não tinha que destinar tanto recurso para isso. Tá? E aí o que acontece? Começaram as pesquisas para determinar qual era a causa, tá, da febre amarela. O que realmente causava a febre amarela, que é uma doença transmitida por vetor, que o vetor é o mosquito. Isso só foi descoberto muitos anos depois, tá? Mas esse período é marcado literalmente por esse conflito de interesses, tá? Onde a aristocracia está brincando de que nada está acontecendo, certo? E, curiosamente, se a gente vai ler a documentação oficial, né, é muito semelhante, ou, né, a gente diz que quando a gente não aprende, né, e as grandes epidemias são uma lição muito mal aprendida, né, por todo o sistema médico do mundo, então as coisas ciclicamente continuam acontecendo. Tá? Quando a gente não aprende, as coisas se repetem. Tá? No período da febre amarela, né, os documentos oficiais dizem que as pessoas começaram a procurar qualquer tipo de solução para a febre amarela. Tá? Até a própria aristocracia. Tá? Então eles começaram a pensar em plantas, em chás, em curandeiros, em bênçãos recebidas pelo clero, tá? Em medicamentos que não tinham nenhuma comprovação científica, em elixires, todo mundo tentando, né, não ser contaminado e, ao mesmo tempo, né, buscando uma salvação. Tá? E isso, quando você pensa nesse tamanho de desorganização para um sistema de saúde, você começa a pensar que as coisas não tinham absolutamente nenhum controle. Tá? Nenhum controle. Porque a gente precisa entender que essa herança a gente carrega até hoje. Tá? A família real, quando vem para o Brasil, o interesse é salvaguardar a família real. É salvaguardar a corte portuguesa. Problema de quem teve que abrir a sua casa, né? De quem foi despejado para atender essa corte portuguesa. Problema seu. Tá? Certo? Quando Dom Pedro I fica, né, como príncipe herdeiro, né, ele já sabe que ele vai ser rei de Portugal e que ele, naquele momento, estava administrando, né, embora uma nação considerada amiga, a nação irmã de Portugal, tá, ela continua sendo tratada como colônia, tá, certo? Um país de menor importância que foi descoberto por outro e que continua sendo colônia. Né? Tanto é colônia que eu deixo aqui um príncipe regente, tá? Um príncipe herdeiro, que na sua sucessão vai deixar outro príncipe herdeiro. Então a gente está preocupada com quem? Estamos preocupados em manter, né, o status quo da maneira como ele já foi, como ele chegou para nós. Né? A preocupação é manter o status, o modo de vida europeu
dessa nobreza que não quer perder a sua identidade. Tá? E aí, como a gente já conversou nas outras lives, o que acontece? Existe um descaso ou uma falta de preocupação, né, com a população menos carente, porque eu que sou da nobreza, que sou da aristocracia, né, eu vejo os empregados, ou vejo os escravos que tem na cidade do Rio de Janeiro que estão lá para nos servir. Eu não vejo as pessoas pobres, eu não vejo a condição de vida das pessoas mais pobres, por quê? Porque elas não estão na minha vista, eu não estou circulando aonde essas pessoas mais pobres estão. Elas foram afastadas para a periferia, foram empurradas para os morros, e eu não estou vendo isso. Tá? E quando eu não estou vendo, né, e a gente tem um parâmetro legal, que é a história do Siddhartha Gautama, né, do Buda, né, que ele está lá no palácio dele e ele é ensinado que o mundo é uma maravilha, que é lindinho, né, que não tem sofrimento, não tem pobreza, não tem nada. E quando ele sai do palácio, ele se depara com uma realidade que não tem absolutamente nada a ver com a vida que ele levava. Tá? E é exatamente o retrato de todas as cidades que começaram a se desenvolver no Brasil. Tá? Onde você não tem os centros, né, que atendem à nobreza, que são urbanizados, né, que são maquiados para atender a esses aristocratas, você tem literalmente um depositário de gente. Né? A gente pode colocar assim, né? Eu quero empurrar essa população e quero que essa população não encha o meu saco, que ela não deu problema, que ela me deu a menor quantidade de despesa possível. Tá? E essa consciência só vai mudar a hora que Dom Pedro II fica adulto. Que é quando ele começa literalmente a separar verba, né, e a entender que ele precisa criar maneiras de melhorar a vida dessa população. Tá? Certo? E essa população que é crescente, que é quem vai gerar, quem está gerando renda, quem está produzindo para que o Brasil comece a se fortalecer. Mas essa herança política, né, ela permanece com a gente até hoje. Essa visão de que primeiro a gente precisa favorecer quem realmente tem mais recurso, continua sendo uma visão que não mudou. Tá? E ela não mudou de nenhum lado. Né? Não seja tão criança, tão infantil, para você começar a brincar de esquerda, centro e direita, certo? Porque, né, já está provado, isso é provado, né? Só não enxerga quem não quer, que todas as pessoas que chegaram aos governos, né, os governantes da esquerda, certo? São aqueles que vivem literalmente como reis também, certo? Eles estão muito preocupados com eles mesmos, com as suas famílias, com a sua corte, certo? Que vive com todo o recurso possível, certo? Enquanto que a população vive de promessa. Então, não tem bonzinho, tá? Então não adianta você dizer assim, isso é coisa da direita, a direita é fascista, é coisa do centro, né? O centro é em cima do muro, é coisa da esquerda, a esquerda está preocupada com gente. Não está, tá? Porque a nossa herança de governança não é preocupada com ninguém, tá? E não é recente, porque nessa documentação, né, da Biblioteca Nacional, a gente descobre o quê? Tá? Por uma questão de proliferação de casos, né, na primeira grande epidemia, 1849-1850, tá? Né? Um desses hospitais foi montado no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Tá? E o bairro das Laranjeiras já era um bairro de pessoas abastadas. E houve uma revolta por parte do Senado, que morava, né, no bairro das Laranjeiras, dizendo que literalmente estavam começando a colocar, né, para que estavam expondo, né, as pessoas de boa índole, as pessoas mais nobres, as pessoas mais com um nível de cultura melhor, por que elas estavam sendo expostas ao contágio da doença a partir do momento em que se criou, né,
um desses hospitais de quarentena no bairro das Laranjeiras, tá? Certo? Se criou porque você já tinha casos, né, na região do bairro das Laranjeiras, mas a discussão continuava sendo assim, tá? Existe, mas não é grave. Existe, mas não aconteceu na minha casa, tá? Nós estamos numa guerra hoje no mundo, onde a gente está discutindo a mesma coisa, tá? Legal? Estamos discutindo exatamente assim. Quem é palestino não é radical e mora na faixa de Gaza. Mas a faixa de Gaza é controlada por quem é radical. Quem está do outro lado do muro é o usurpador, né? Como é o usurpador o cara do lado de cá, certo? Então você tem dois grupos literalmente se matando, né? Sem pensar em visão religiosa, sem pensar em direito de terra é de todo mundo. Tá? A gente está num planeta onde a gente só tem esse aqui, né? Que a gente tenha conhecimento, tenha noção, a gente só tem esse aqui. Tá? Então, enquanto eu quero matar os outros, eu mato quem está no meio da linha de fogo aí, certo? Tá? E aí, quando dá certo, né? Quando eu consigo um grande evento de bombardeio, a responsabilidade é minha. Né? Quando dá errado, a gente fica brigando de passar a responsabilidade, né? Procurar um culpado que não sou eu, tá? Porque eu estou no meu direito. É mais um reflexo da herança política que já existia desde os nossos tempos de Brasil Império. Tá? Eu estou preocupado comigo, eu estou preocupado com a minha família, com os meus companheiros de Senado, com a nobreza, com a aristocracia. Não quero ter contato com essas pessoas que estão adoecendo, essas pessoas que têm contato com as pessoas do porto, né? Com esses trabalhadores, com esses escravos que estão adoecendo. Tá? Inclusive, em vários discursos que fazem parte dessa documentação, você tem o posicionamento de senadores dizendo assim: na minha casa eu abrigo 22 pessoas entre a minha família e escravos. Não tenho nenhum enfermo. Tá? Venho trabalhar aqui, venho nessa casa, né? Venho aqui legislar e não, a minha família não está sofrendo. E você tendo outros senadores que se posicionavam, né, contrariamente, dizendo assim: na sua não aconteceu, que beleza, que lindo para você. Né? Eu já enterrei 2, eu já enterrei 3, eu já enterrei 4. Tá? Então essa guerra constante, onde se espera sublimar, né, o mal que não nos atinge, ela é uma herança bem complexa que continua existindo com a gente. Tá? Então o que acontece aqui? Tá? No início do século XIX, tá? Essa briga entre aqueles que acreditavam no contágio e naqueles que acreditavam que não havia contágio de pessoa para pessoa, começou aí uma briga absurda, tá? Tentando impor medidas limitantes ou medidas de controle para a circulação de pessoas. Tá? Então vamos lá para a parte documental mesmo, tá? Para vocês entenderem que isso aqui tem fundamentação. Né? Não é achismo, é fundamentação. Tá? Então o que acontece? Para os contagionistas, a melhor medida de prevenção era retirar os doentes do convívio social. Tá? Tirar do convívio social para eles não era só eu botar num hospital de quarentena. Tá? Eu tinha que criar um lugar, tá? Certo? Isso é descrito por um historiador, né, do Instituto da Casa de Oswaldo Cruz, né, que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Onde ele diz assim: opa, mas a gente quer tirar essas pessoas do convívio social, mas eu não quero nem saber onde elas estão. Vamos botar esse povo, né, lá na periferia, onde tem essas pessoas que ficam enfermas, eu não quero ver, não começa a espalhar hospital pela cidade do Rio de Janeiro. Tá? Essa era uma corrente de pensamento. Tá? Para os anticontagionistas, tá? Eles diziam que literalmente a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade de ar insalubre, envenenada, tá? pela própria atmosfera do verão. Né? A cidade era abafada pelos morros
E a água que era, né, que tinha um precedente de água pantanosa, né, certo? Causava, pela falta de infraestrutura, né, saneamento básico, como existe até hoje, um envenenamento. Tá? E esse envenenamento era causado justamente pelos vapores que vinham ainda dos resquícios de pântano e desses pequenos cursos d'água que ele descreve na época como sendo repletos de lixo e de esgoto. Tá? Olha, continuamos, né? Os anos passaram, tá? Mais de um século, quase 2 séculos se passaram e a gente continua tendo os mesmos problemas, tá? Nossos problemas de saúde esbarram, né? Tanto no Brasil quanto no Paraguai, a gente esbarra em infraestrutura básica, né? Para quem é mais carente, tá? Certo? Então você tem aqui, por exemplo, na região que eu estou aqui, entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, tá? Você não tem rede de esgoto. Tá? Tudo é fossa séptica. Né? E a gente sabe que fossa séptica tem o risco, ou tem já uma decorrência natural, que é a contaminação do subsolo e, consequentemente, a contaminação do lençol freático, que é o lençol que vai abastecer os cursos d'água que você tem na região. Então você tem uma proliferação, né, dessa contaminação que ela é incontrolável, tá? A menos que você crie literalmente, crie com muita vontade política, com muito empenho e com uma visão mais realista e mais social, que você crie um sistema de saneamento. Tá? Aqui nessa região particularmente, a gente ainda tem um outro problema. Tá? Aqui, na cidade que eu estou, não, mas em cidades próximas, né? Assim como numa pequena parte do Paraguai, você tem um brotamento de águas do aquífero Guarani. Tá? E desde do final da década de 80, né, não se tem um acordo sobre a preservação do aquífero Guarani, porque os países não concordam nem com o sistema de distribuição dessa água, nem com o empenho financeiro para se preservar. Tá? Mas os estudos já apontam que essa área, né, porque não tem rede de esgoto ainda? Porque ninguém investiu em rede de esgoto, essa é a verdade. Tá? O Paraguai, porque é um país que não se refez estruturalmente da Guerra do Paraguai até hoje, né, tirando 2 ou 3 cidades que têm um perfil europeu, né, tem uma arquitetura europeia, tem uma empáfia europeia, tem institutos educacionais que têm um perfil europeu, tá? 99% do país é pobre e extremamente carente, mas não é pobre, né? É pobre, tá? É pobre, as pessoas não têm o que comer, tá? Os indígenas ou os aborígenes da região do Paraguai são rechaçados até para serem atendidos nos hospitais, né? Eles não são aceitos, não têm uma condição de vida digna, né? Estão separados em aldeias que hoje são tomadas pelo tráfico, né? Aldeias onde o tráfico financia a criançada que está lá, né? E faz a sua militância, né? E no lado dessa região do Brasil, né, como é uma região que se desenvolveu basicamente para o agronegócio, né, não existe a preocupação com a saúde básica das pessoas que não geram renda de agronegócio. Então, uma grande parte das cidades, né, dessa região, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, não tem rede de esgoto. Tá? E não existe previsão para que se crie rede de esgoto. Tá? Tudo continua sendo na estrutura de fossa séptica. Tá? O que a gente não contava, né, que os documentos descrevem, por conta da vigilância que é feita por Itaipu e por vários institutos que gostariam
que houvesse uma uniformidade sobre o aquífero Guarani, uma garantia de água para as próximas gerações, né? Os estudos apontam para a enorme contaminação, né, de esgoto residencial, de esgoto industrial e contaminação, né, pelas indústrias que existem na região, né, e a contaminação do solo pelos pesticidas, né, pelos chamados agrotóxicos, né? Então, já existe uma contaminação que é do aquífero Guarani, que, por sua vez, já não tem uma água muito recomendável, sem tratamento, para o consumo humano, que é considerada uma água extremamente salobra, né? E além dela ser salobra, ela contém alguns metais pesados. Então, essa água precisaria ser tratada, né? Mas, culturalmente, na região, no Paraguai, se diz que a grande maioria da água que é distribuída no Paraguai é água do aquífero Guarani, o que não corresponde à verdade, tá? O que agrava cada vez mais a situação de saúde pública, né? Porque quando você disponibiliza uma água de qualidade ruim, você mantém essa população doente, susceptível a verminoses, a infecções que se repetem, né? E a gente já não trata mais verminose como se tratava antigamente, tá? Então, essa herança continua na própria cidade do Rio de Janeiro, tá? Você tem várias realidades em várias cidades do Brasil, né? Onde a parte central, né? Embora a gente, nos portais de transparência pública, a gente diga que o Brasil tem acesso à água em quase 90% das localidades, isso não é uma verdade, tá? Que o Brasil não é afetado pelos problemas de mudança de clima, pelo desmatamento, né? Porque as pessoas não viram que o Rio Negro secou, um dos maiores afluentes, né? Um dos maiores rios do Brasil secou, tá? E que a gente não tem essa maravilhosa distribuição de água e muito menos essa maravilhosa rede de tratamento de água e de esgoto, né? Tanto que, né, nas grandes metrópoles do Brasil, certo? Você continua com as enchentes, né, que não tem como você separar, né? Nas grandes enchentes, a água dos rios transborda, vai para a cidade toda, com todas as doenças que tem, e transbordam também as estações de tratamento, e você começa a distribuir esgoto para tudo quanto é lado. Então, a realidade não mudou, né? O viés administrativo para se pensar na saúde não mudou, tristemente, né? Tristemente, nós continuamos sendo cobaias, tá? A gente está aí nas teorias evolutivas, né? Os organismos que conseguem se adaptar sobrevivem, e a gente é diariamente colocado à prova na nossa sobrevivência, na nossa capacidade de lidar com tanto lixo da maneira como a gente lida, tá? Certo? Extrapolei um pouquinho, mas é uma ideia que a gente tem hoje. Nós perdemos tanto o pé das situações, né, no mundo como contexto geral, tá, que a gente já tem documentação, né, todos os estudos que são feitos em oceanografia, né, no mundo apontam para a contaminação de microplástico em todos os oceanos. Já faz parte da estrutura dos oceanos, né, a contaminação por microplástico. Então, os peixinhos estão comendo plástico também, estão defecando plástico, né? O plástico está indo para sua mesa, você está comendo plástico. Aqui esse ciclo que não para, tá? O que mais nós temos desse período aqui, tá? No final disso, a gente só tem assim, olha, o entendimento de que até, por exemplo, 1876, você ainda não tinha descoberto, né? Não se tinha descoberto o vetor da febre amarela, tá? Embora algumas correntes já indicavam que o mosquito, né? Não especificamente o Aedes aegypti, que o mosquito poderia ser um dos causadores da febre amarela, tá? E aí a situação do Brasil vai mudar só na nossa aula da próxima, na nossa live da próxima sexta-feira, né?
quando no século XX já, né, a gente começa a ter a presença do querido Oswaldo Cruz, que vai fazer alguma coisa já no Brasil República. Tá? Então, o que sobra para a gente, né, do segundo período do Império ou do reinado do Principado de Dom Pedro II? Tá? O que sobra é um princípio de visão humanizada para conseguir criar centros de ajuda com alimentação, com roupas, com doações, com remédios, com leitos, com hospitais de quarentena para os menos afortunados. É isso que tem. Tá? E os primeiros grandes debates sanitários, especificamente para determinar, né, da onde vem o nosso envenenamento. Tá? E se chega à conclusão que a gente é extremamente carente na nossa visão deturpada de criar infraestrutura. Tá? Certo? A gente cria infraestrutura. Quando você pensa que você vai criar infraestrutura, que você vai levar uma estrada, que você vai fazer uma escola, né? Você primeiro pensa em escoamento de produção. Você primeiro pensa em meio de produção, para depois, em volta de onde você tem lucro, desenvolver alguma coisa para atender a essa população que está trabalhando para gerar renda. Tá? Então é meio invertido. Eu não monto primeiro uma cidade, né, um povoado, em volta desse povoado eu crio infraestrutura. Não. Primeiro eu crio um meio de produção, para depois eu desenvolver infraestrutura. Por isso que as coisas não batem, né, nas regiões mais carentes do Brasil. Né? Centro-Oeste, que tem o contraste absurdo, né, de você ter fortunas imensas ligadas ao agronegócio. Né? Não estou condenando ninguém que está no agronegócio trabalhando, né? Tremenda fonte de renda, emprega milhares de pessoas, porque não é só maquinário, né? Emprega milhares de pessoas, mas a maneira de se construir ou a maneira de se formar coisas está errada. Né? O maior ou o melhor exemplo disso é Brasília. Né? Uma cidade maquiada, certo? E quem mora fora de Brasília. Né? Mora na cidade satélite que não tem, né, um décimo, um centésimo da infraestrutura que existe em Brasília. Tá? Então, é essa herança de administrar para servir à governança, para servir a quem vai mandar e a quem vai decidir. Né? E muito pouco preocupada com a população efetivamente. Tá? Certo? Então, vocês vão começar a saber aí a transformação, a grande mudança no nosso encontro da próxima sexta-feira, quando a gente vai falar do período que compreende a instauração da República do Brasil. Tá? Certo? Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa documentação, né? Como nas outras aulas eu usei também, né? É uma documentação que ela é oficial. Ela foi para os livros, tá? Né? E ela foi para os livros porque num determinado momento da nossa evolução, a gente teve que falar a verdade sobre as grandes epidemias do mundo, né? Para que a gente pudesse perceber a diferença entre doenças de clima temperado, doenças de clima tropical, né? Doenças, né, de países mais frios, doenças associadas a regiões onde você tem ainda mata e assim por diante. Tá? Mas, basicamente, o mundo compreende que as regiões mais afetadas, né, tirando o Covid, que é um problema de pesquisa de laboratório, tá? Certo? As grandes epidemias são muito mais problemas de saneamento, né? E elas começam em regiões menos favorecidas
por total falta de cuidado e total falta de infraestrutura. Tá bom, minha gente? Tá? Beijoquinha para vocês, boa semana, tá? Consegui me organizar outra vez e vou retomar o programa do Teoria das Órbitas, aonde vou voltar a ler, principalmente, vou retomar nesta madrugada a leitura, né, da Torá judaica, que corresponde na íntegra aos livros originais que deram origem ao Antigo Testamento da nossa Bíblia cristã, tá? Certo? Então eu vou retomar essa leitura e, na medida do possível, as devidas explicações. Tá bom? Nos vemos na próxima sexta-feira. Tá bom? Até mais. Obrigado pela audiência.